Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho. Hoje, mais uma vez, tentaremos falar um pouquinho sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E não se esqueça, curta sempre que possível, YouTube Enem com Matheus Prado. Lá você vai ter as informações diversas sobre esse importante processo seletivo realizado no Brasil aí, tá ok? Vamos discutir geopolítica, vamos discutir hoje geopolítica do seu país, do Brasil. Deixa eu ler a questão aqui que o Enem pede, que nós discutamos sobre isso. Olha lá. Colhe o Brasil após esforços contínuos, não é, dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de sua inserção internacional. Há 2 séculos formaram-se os pilares da política externa. Teve o país inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidades no mundo difuso da transição da hegemonia britânica para o século americano. Engendrou concepções, conceitos e teoria própria no século XIX, de José Bonifácio ao Visconde de Rio Branco. Buscou autonomia decisória no século XX. As elites se interessaram por meio de calorosos debates pelo destino do Brasil. O país emergiu, subiu de Vargas aos militares como ator responsável e previsível nas ações externas do Estado. A mudança de regime político para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou, né? Isso aqui é um texto de Saraiva, JFS, o lugar do Brasil e o silêncio do parlamento. Correio Brasilense, Brasília, 28 de maio de 2009. Então ele está falando aqui do papel do Brasil no contexto geopolítico mundial. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que saímos num período colonial, no início do século XIX, quando o Brasil conquista a sua emancipação política de Portugal, caímos, né, sobre a esfera do capitalismo britânico, né? Os ingleses irão impor ao Brasil uma política econômica, uma política social de acordo com os interesses da Inglaterra. O Brasil, mesmo assim, consegue bater de frente perante ao gigante britânico. Um exemplo disso, né, seria a questão Christie, quando o Brasil rompe relações diplomáticas com a Inglaterra entre 1862 e 1865. Já no crepúsculo aí, né, do imperialismo britânico, cairemos, né, nas garras do imperialismo norte-americano, nos Estados Unidos, né, principalmente a partir do século XX. Né, após a Segunda Guerra Mundial, né, a política americana, a doutrina Truman, não é, impôs ao Brasil uma série de vontades, como, por exemplo, a ditadura militar entre 1964 e 1985. Dentro da doutrina Truman, cabia aos Estados Unidos combater o avanço do socialismo no mundo. E a América, como quintal dos Estados Unidos, não fugiu a isso. Né? O Brasil sempre tentou ter uma política externa independente e soberana. A pergunta cita aqui, não é, Rui Barbosa, o Visconde de Rio Branco, né, que conseguiram, de maneira brilhante, né, estabelecer os limites do território brasileiro. Então você tem aqui, ó, as terras contínuas do Brasil, não é? Você tem os 26 estados, as 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal, o território do Brasil ao qual o Estado exerce sua soberania. O Brasil não possui nenhum problema diplomático relevante com nenhuma outra nação do mundo e consegue manter-se, mesmo enquanto país periférico, mesmo enquanto país subdesenvolvido, emergente, consegue se fazer ouvir no cenário mundial. Aí você tem aqui a seguinte pergunta, ó. Sob o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, conclui-se que a alternativa que você deveria assinalar nessa questão é a seguinte: a atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória própria, mesmo diante dos constrangimentos internacionais. O que ele quer dizer com isso? Mesmo sendo um país periférico, mesmo sendo um país subdesenvolvido, a política externa brasileira se pauta pela tentativa, né, de se impor, de se fazer ouvir no mercado, na comunidade externa mundial. Tá? Então é isso. E não se esqueça, www.guiaenem.org.br, onde você encontrará todo o material disponível para ajudar você nessa tarefa de enfrentar o Enem. Nos conecte. É isso. Tudo bem? Professor James, tchau!